Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. E meu irmão, que frio que está fazendo esses dias, né? Está frio lá na sua casa, sim ou não? Essa noite eu dormi com 3 cobertas. Tô brincando, tem que brincar, né? Misericórdia, que calor. Mas não reclama não, em tudo dai graça. Não fica reclamando não, porque tem gente que reclama do frio, reclama do calor, reclama de tudo, sim ou não? Não, amém. Deus sabe de tudo. A hora que Ele achar que já deu o calor, Ele manda chuva, daqui a pouco vem um frio de novo. Vem ou não vem? Tá tudo abençoado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Em nome de Jesus. Vamos lá? Colossenses 1, 13. Em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, com 2 S's aí, só para você lembrar, né? A remissão do quê? Dos pecados. Eu expliquei para vocês na Santa Ceia que a palavra remissão, ela dá para escrever de 2 jeitos, né? Você pode escrever ela com C cedilha e pode escrever com 2 S. Qual que é a diferença, pastor? Eu não sou professor de português, eu não vou saber ir a fundo, mas eu vou explicar o que isso significa de maneira espiritual. Por quê? A remissão com C cedilha é a remissão da lei, a remissão dos homens, que a pessoa consegue, vamos dizer assim, diminuir, amenizar a sua pena, só que com uma onerosidade, ou seja, com um custo. Ela precisa se esforçar para aquilo, ela tem que fazer por onde. Tem aí essa remissão que a lei permite, por exemplo, um preso, né? Alguém que foi preso, está lá encarcerado, ele possa, por exemplo, trabalhar com alguma coisa ali dentro e cada dia de trabalho diminui um dia de pena dele, ou ele possa estudar, cada dia que ele estuda, cada 2 dias de estudo, um dia a menos de pena. Esse tipo de remissão, só que custa para a pessoa tem que fazer alguma coisa. Essa é a remissão com C cedilha. Mas a remissão bíblica, a remissão de Jesus, essa remissão com 2 S's, você pode até procurar no dicionário se tiver curiosidade, você vai ver que é uma remissão sem nenhum custo, sem nenhuma onerosidade. É uma remissão total e completa de graça, que não te custa nada. É como o exemplo que eu dei na Santa Ceia, que é como se você estivesse aí todo endividado, sem conseguir pagar o que você deve, devendo em todos os lugares aí, e não soubesse mais o que fazer, tivesse desesperado, e alguém chegasse e dissesse: olha, soma tudo que você deve aí, que eu vou pagar para você. Mas não tem como te pagar, né? Não tem como te devolver esse dinheiro. Não tem problema, mas eu vou pagar. É o que Jesus fez por nós, diga glória a Deus. Na questão da Santa Ceia, o que nós falamos aqui, pela direção do Espírito Santo, é que se você tem, meu irmão, esse direito, essa oportunidade de zerar tudo, de começar tudo do zero, que é a remissão, então não perde, não, usa mesmo. Por que, pastor, o senhor está falando usa? Porque nós temos esse direito em Jesus, mas às vezes a gente, por medo, vergonha, qualquer outro sentimento, nós estamos deixando alguma dívida em aberto. Eu dei um exemplo aqui, que foi a questão seguinte: imagina que uma pessoa esteja devendo em todos os lugares aí, farmácia, mercado, açougue, sei lá, em todos os lugares. Mas vamos dizer que eu chegue e diga a você: olha, eu vou pagar tudo que você deve, marca aí para mim, tudo que você deve, todos os lugares onde você está devendo que eu vou pagar. Mas aí você, por vergonha, fala assim: mas é a dívida do bar, tem uma dívida lá no bar também. Eu vou falar, pastor, que eu estou devendo no bar? Ah, não, do bar eu vou deixar quieto, do bar é pouco, eu mesmo me viro, eu mesmo consigo pagar. E aí você devia lá, um exemplo, tá? R$1 milhão. E eu chego para você, disse: olha, é tudo que você deve? Você diz: é tudo que eu devo. Mas você escondeu a dívida do bar, que era lá R$1.000. O que é 1 milhão para R$1.000, né? Não é quase nada. Você fala: R$1.000 eu dou conta. Aí eu vou lá e pago para você aquele R$1 milhão, mas faltou os R$1.000 que você devia no bar, que você não quis falar. Eu te pergunto:
você vai aquela noite dormir em paz, sim ou não? Não vai. Você ainda está devendo ou não está? Fala, dívida é dívida, não importa o valor, né? 1 milhão ou 1.000 não continua sendo dívida. Mas por que a pessoa fez isso? Simplesmente porque ela teve medo, ela teve vergonha ou qualquer outro sentimento colocado pelo diabo, porque você sabia que a vergonha é do diabo, né? Que faz a gente não confessar diante de Jesus um erro, uma falha, porque o diabo sabe que a gente vai ter perdão, não importa o que você fez. Aliás, Deus já até sabe ou não sabe? Ele só quer te perdoar, mas para isso você tem que confessar. Mas aí eu seguro aquilo, sabe? Em vez de eu zerar aquela conta e começar do zero, eu fico com aquilo. Quer dizer, era 1 milhão, mas aqueles R$ 1.000 ainda vai me fazer perder a salvação, ainda vai me fazer perder a noite de sono, ainda vai me fazer perder a alegria, ainda pode se tornar daqui a pouco de novo uma bola de neve, e daqueles 1.000, olha eu voltando de novo para 1 milhão, porque eu não aproveitei o perdão completo, não fui totalmente sincero com Deus, não zerei a conta. Quem está entendendo, diga amém. Então é isso que eu quero que você faça esse ano, meu irmão, que vai começar. Você tem que começar com tudo zerado, a remissão, a oportunidade de reset, de zerar, que ninguém vai te dar lá fora. É só em Jesus que você tem a oportunidade de nascer do zero, de começar de novo, sabe? Sem culpa nenhuma, como se você não devesse nada a ninguém. É só Jesus que pode fazer isso. Não tenha medo de recomeçar, de começar do zero. Aliás, aproveita a oportunidade. Fala, Deus, esse ano eu quero zerar tudo. Sabe, eu não quero estar devendo. Estou dizendo isso em relação a financeiro, não. Estou falando principalmente emocional. Estou falando em relação a pecado. Eu não quero estar devendo nada a ninguém, também não quero cobrar nada de ninguém. Eu perdoo todo mundo que me prejudicou e também estou com o meu coração limpo. E você vai ver o que Deus vai fazer esse ano. Diga glória a Deus. Você sabe que até eu dei um exemplo aqui, que às vezes acontece no celular. Eu não sei se já aconteceu em celulares e em sistemas, programas, aplicativo, um negócio assim. Vou falar do celular que todo mundo conhece. Chega uma hora que o celular começa a travar, não começa? Vai travando, começa a travar, aí você começa a apagar uma coisa ou outra, apaga isso, e já não resolve mais. Já aconteceu? Mesmo apagando as coisas não resolve, não adianta. O que é o último caso ali? O que você tem que fazer? Tem uma palavrinha que chama formatar. É computador, é celular. O que faz a formatação? Zera tudo e começa tudo zero. E aí você vê que aquilo que estava travado para de travar. Celular, computador tem isso, né? Aí zera tudo, começa tudo zero. E às vezes tem que fazer isso, irmão. Sabe, tem que formatar ali, tem que resetar. Não adianta, não, mas eu vou tentar salvar isso, aquilo. Não, é besteira. Às vezes é isso que tem que acontecer na nossa vida espiritual. Um exemplo simples para você entender. Porque eu vou continuar falando desse assunto, mas o problema é que muitas vezes não é o que Deus está perdoando ou deixando de perdoar, porque Deus está disposto a perdoar. Às vezes o problema é que você e eu não queremos esquecer, porque o perdão, a remissão é um perdão oferecido da parte de Deus completa. Mas você sabia que às vezes Deus quer perdoar coisas que tem pessoas que não querem esquecer? Às vezes da parte de Deus, Deus está oferecendo perdão, mas tem gente que ainda não quer acabar com aquele assunto. Como assim, pastor? Vamos lá que você vai entender. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 2, que Deus me deu uma palavra muito poderosa aqui que eu quero dividir com você. Evangelho de João, capítulo 2. Não para de ficar guardando coisas que impede de Deus zerar o assunto, de Deus resetar, formatar a tua vida, que vai impedir, como nós falamos aí na Santa Ceia, de você viver de fato e de verdade um ano novo. Como que é o jargão? Um ano novo, vida nova. Porque tem gente que vai para o ano novo, mas com a vida velha, tudo velho, os assuntos não morrem, de um ano vai puxando para o outro, de outro vai puxando para o outro, e aí vai indo, e está acumulando, está travando tua vida já. Tua vida está igual aquele celular de pouca memória. Eles estão fazendo a coisa, você vê como que é, né? Eles estão fazendo a coisa para você precisar trocar de celular. Eu vi um especialista falando, não sou especialista não, mas eles estão fazendo as coisas para você precisar trocar de celular em no máximo 2, 3 anos. Daqui a pouco vai diminuir,
Daqui a pouco, todo ano, você vai ter que trocar o seu celular. Tá assim ou não tá? Tá, o celular de antigamente eu ficava com ele quase 10 anos. Era 5, 10, não tinha esse negócio de memória. Hoje não. Esse dia tinha um celular velhinho lá em casa, que eu falei, nossa, ainda tá bom, né? Que aquele de antigamente durava ou não durava? Durava. Hoje, se ele caía assim, ó, tuc, quebrou. De antigamente, você tacava ele para cima, caiu, o carro passava em cima, nossa, chegava lá, estava inteiro, sim ou não? Quem já teve celular assim? Aí eu falei, nossa, tá novinho, né? Vou ver se dá para fazer alguma coisa com ele, sei lá, na igreja, nas coisas que a gente usa aqui. Aí eu entrei lá e falei, esse celular não suporta mais atualização. Olha, o produto em si físico tá bom, mas se tornou obsoleto, como eles falam, porque já não aceita mais atualização, já não tem mais memória. Olha como está sendo as coisas. As coisas estão sendo feitas para ser o quê? Descartável, né? Infelizmente. Só que tem gente trazendo isso para a vida espiritual, tem gente que está assim, irmão, tem gente que está embolando a sua vida, sabe, carregando coisas que Deus já quis apagar há muito tempo, mas você não deixa, você diz, não, deixa eu deixar esse negócio aqui, esse aqui eu não posso apagar, esse vídeo eu não posso apagar, essa foto eu não posso apagar. Vai chegar uma hora que você não vai ter para onde correr, meu irmão. Chega uma hora que a situação começa a apertar tanto que ou você esquece, ou você apaga da sua vida o passado, você não vai viver coisa nova. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá que você vai entender aqui em João capítulo 2. Diz assim, ó: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Ali Jesus, você já sabe, né? Vou comentar aqui, mas muitos já conhecem essa passagem. Jesus estava quebrando o vínculo de Maria com ele, aquele vínculo de mãe e filha. Ali ele estava falando com ela como Deus, dizendo, olha, agora eu não sou mais aqui teu filho, você precisa entender que eu não tenho mais nada contigo. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado, nada contra, respeito todas as religiões, mas a verdade é que Maria não intercede por nós, porque ela tentou interceder aqui, o que Jesus fez? Cortou, senão, não tenho nada contigo. O único intercessor verdadeiro entre Deus e o homem, quem que é, pastor? Jesus. Só existe um, só Ele. Enquanto Ele estava aqui nessa terra, não era necessária intercessão. Você fala direto com Ele, diga glória a Deus. Hoje, em que Ele está à direita de Deus Pai, você fala com Ele e você fala, qualquer um aqui pode chegar diante de Deus. Mas continuando aqui o assunto, para chegar onde a gente quer, fala aqui, ó, versículo 5: e sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6: e estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Versículo 7: e disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. 8: disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. 9: e logo em que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. 10: e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o quê? O bom vinho. Então olha, pastor, todo mundo conhece essa passagem, mas a revelação que eu quero te dar aqui é nova. Qual é, pastor? A revelação que eu quero te mostrar é o seguinte: enquanto eles estavam bebendo daquele primeiro vinho, eles achavam que aquele vinho era bom, eles achavam que aquele vinho era o melhor, eles achavam que aquilo ali era o suficiente. Teve que acabar o vinho primeiro, né? O primeiro vinho teve que acabar, para que Jesus entrasse com uma providência e, através de transformar a água em vinho, desse para eles um vinho que depois eles perceberam que era o quê? Muito melhor. Então vamos lá, presta atenção. Tem gente que não está deixando acabar o vinho velho.
tem gente que não está deixando acabar o primeiro vinho. Meu irmão, o que Deus quer nos dar é muito maior e melhor, mas o passado tem que acabar, mas o passado tem que morrer, mas as coisas velhas têm que ficar para trás. A gente precisa esquecer o velho. O apóstolo Paulo fala uma coisa em Filipenses, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu pergunto a você, será que você não está sustentando ainda um vinho velho no seu casamento? Será que você não está ainda colocando água num vinho ruim na sua família? Uma coisa que aconteceu há tanto tempo e tem gente que não deixa acabar. Sabe aquela coisa que quando está acabando vai lá e põe um pouco mais de água para ver se aumenta? Pior, quanto mais água põe, pior fica, né? Vai ficando mais ralo, vai ficando mais ruim, a pessoa está colocando água. Sabe, às vezes fala que aconteceu no casamento há tanto tempo, há tantos anos, ou não sei quanto tempo, e aí quando aquele assunto está se esquecendo, de repente você chega e joga um pouco mais de água. Não vamos tomar ainda desse vinho, porque eu não esqueci o que você fez, não. Porque eu não esqueci, você acha que eu esqueci? Aquele dia, aquela coisa, aquela situação. Meu irmão, enquanto você não acabar com esse vinho velho, você não vai viver esse vinho novo que é muito o quê? Melhor. Diga glória a Deus. É muito maior. Por que só veio o vinho novo quando? Quando não tinha mais o velho, acabou. Agora a gente está à disposição para Jesus operar. Então fala comigo assim, ó. Jesus só dá outro vinho melhor quando o vinho ruim acaba. Jesus está aqui, ó. Vamos ver, né? Quanto você vai levar isso? O dia que você falar, acabou, Jesus, acabou, encerrou o assunto, não quero mais, esqueci isso, estou deixando para trás. Aí ele vai entrar e vai transformar a água em vinho. Diga glória a Deus. Mas vinho mesmo. O máximo que a gente consegue fazer é colocar água no vinho. Deu para entender, sim ou não? Fala, Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma a situação, irmão. Jesus dá algo muito melhor. Olha o que o mestre Sala vai falar, ó, versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieras, se bem que sabia os empregados, né, que tinham tirado a água. Isso aqui é interessante, né? Os empregados sabiam de onde vinha aquilo, sabia do que havia acontecido, sabia de tudo, né? E aí no versículo 9 ainda diz assim, e se bem que os empregados sabiam de onde tinha tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo, versículo 10, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o quê? O bom vinho. Mestre Sala falou assim, ô noivo, não entendi, por que você tinha um vinho muito melhor, você não usou? Não é que ele tinha, Jesus deu, depois que aquele vinho acabou, depois que aquele assunto que encerrou, depois que aquela questão, que aquele passado foi esquecido, que aquela primeira coisa foi esquecida. Então está na hora da gente se despertar para isso. A remissão também é apagar o passado. Se a remissão é o perdão de Deus, é Deus esquecendo, mas a remissão também é eu e você esquecendo. Somos nós também tomando a decisão de esquecer, porque tem coisas que Deus esquece, mas às vezes você não esquece. Eu já falei com gente que já pediu perdão 1000 vezes a Deus pela mesma coisa. Deus já até esqueceu, mas ela não esquece. Não, Deus, eu fui muito errado. Mas Jesus disse, mas você já não pediu perdão? Eu já, Senhor, mas estou aqui de novo. Mas eu já esqueci. Você sabia que quando você pede perdão a Deus de coração e deixa, Deus esquece? Só que às vezes a gente fica trazendo aquilo de volta. É porque um dia o que eu fiz na minha vida, não, irmão. Passado só serve para uma coisa, para quê? Para que serve o passado? Para esquecer, só para isso. Se ele foi bom, não vai mudar em nada o seu presente. Se ele foi ruim, também não vai mudar em nada.
Tem gente que fica preso num passado que foi bom, que foi tão bom, que ela não consegue fazer nada melhor hoje. Tudo que ela vai fazer, fala, mas se fosse naquela época, mas, nossa, olha, quando eu morava lá em, sei lá, quando eu morava lá no Japão, nossa, mas naquela época do Japão, não, mas lá no Japão, a pessoa nunca vai ser feliz aqui em Conchal, enquanto ela ficar com a cabeça no Japão, acabou, o Japão já passou. Está entendendo? E aí tem gente que é o contrário, que foi tão ruim que a pessoa fica segurando aquilo. Mas hoje eu estou sofrendo assim porque um dia, não consigo esquecer o que me fizeram. Mas eu nunca vou conseguir ser feliz porque aquela vez, eu nunca vou conseguir ser feliz por causa do que eu passei. O bom não serve para nada e nem o ruim serve para nada. Fala, passado só serve para ser esquecido. Quando é que você vai viver 2025 de novo? Te pergunto, quando? Nunca mais, irmão. Você viveu? Vivi. Foi bom? Não sei. Foi ruim? Não sei. Então esquece. Se foi bom, glória a Deus. Se não foi, esquece. Porque agora o que você tem pela frente? 2026. Viva ele. Acaba esse assunto. Se você não acabar o vinho velho, Jesus está ali, tendo poder para te dar um vinho muito melhor, uma história muito melhor, mas você está lá, pondo água naquele vinho. Vamos ver se dura um pouco mais. Deixa acabar, deixa esquecer. Pastor, mas não consigo esquecer. Então peça ajuda do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda a esquecer, que eu não quero mais beber desse vinho, não. Chega. Não, eu quero um vinho novo na minha vida. Diga glória a Deus. Acaba com esse vinho na minha vida. Acaba com isso, joga no chão. Acaba com o resto que estiver sobrando aí, joga fora hoje. Fala, Jesus, agora não tem mais nada. Pronto, agora ele vai operar. Agora ele vai agir. Ele só entra em ação quando não tem mais nada. Volta aqui que você vai ver, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Acabou. Agora sim. Agora vamos atrás de Jesus. Agora Jesus pode operar. Agora vamos falar com Jesus, que Jesus vai atender. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos rapidinho lá para Isaías capítulo 43. Vamos lá. Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, 18. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou você vai levar o mesmo vinho para 2026 também? Depende, a escolha é sua. Deus está querendo te dar a remissão. O que é a remissão? É zerar tudo e começar de novo. É por coisa nova, meu irmão. É zerar mesmo, te dar a oportunidade de algo novo. Mas tem gente, como eu falei, o jargão, né? Ano novo, vinho velho. É a mesma coisa. Continua. Não deixa o vinho velho acabar. Está sempre trazendo. Se bobear no Natal, estava lá todo mundo comendo. Daqui a pouco, mas eu lembro aquela vez que você estragou o Natal? Você queimou o peru do Chester? Mas lembra aquela vez que você fez uma maionese estragada, todo mundo comeu, deu dor de barriga? Aí pronto, começou a briga tudo de novo. Está entendendo, sim ou não? Irmão, acaba com isso. Esqueça. Olha o que diz Isaías capítulo 43, versículo 18. Diz assim, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas o quê? Passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que farei uma coisa nova. Irmão, Deus tem prazer em fazer coisa nova. Sabe, Jesus não precisou de uma gota daquele vinho velho para fazer outra. Aliás, ele precisou de água. Água é símbolo de limpeza.
Diga glória a Deus. Toda vez que você quer tirar todo o resquício de uma coisa, o que você faz? Você lava. Você joga o quê? Água. Jesus, é como se Jesus tivesse dito isso: olha, eu não preciso desse vinho velho de vocês, desse passado de vocês para dar algo diferente. Aliás, eu vou pegar a água e vou fazer o quê? No vinho, que vai ser muito melhor do que esse aí. Diga glória a Deus. Só que para isso eu preciso lembrar, eu preciso deixar, né? Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios aonde? No ermo. Deserto não tem caminho, ermo não tem rio, lugar seco. E Deus está dizendo: eu vou fazer, só que você precisa deixar para trás as coisas o quê? Passadas. Precisa deixar de levar em consideração, porque Ele está dizendo aqui, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Deixa eu explicar para você. Você não vai ter amnésia, né? Ah, pastor, de repente bati a cabeça, esqueci tudo. Não, você não vai ter. A memória está aí, e graças a Deus que está aí. O que você precisa é deixar de considerar. Quem está entendendo, diga amém. Deixar de levar em consideração, como se aquilo fosse algo que vai fazer alguma diferença, porque não vai. Levar em consideração é somar, né? Mas não vai somar, não vai acrescentar em nada. Não, pastor, eu vou pegar um pouquinho daquele vinho velho e ainda vou pôr nesse novo para poder acrescentar. Não, Deus não quer nada do velho. Diga glória a Deus. Nada, 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 nada. Deus não usa nada do vinho velho. Deus não usa. Ele quer um vinho novo, feito a partir de água. Diga glória a Deus. A partir de tudo limpo. É isso que Deus faz. Aí vai lá para o versículo 25 agora. Você está no versículo 19, pula para o versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas o quê? Transgressões. Por amor de quem? Por amor de mim. Não é por nós não, meu irmão. Ele apaga as nossas transgressões por causa dele mesmo, por amor dele mesmo, pela grandeza dele, não é porque a gente merece. E ele diz assim: e dos teus pecados me não lembro. Diga glória a Deus. Se ele não lembra, ele esquece. Só que às vezes a gente mesmo não esquece. Eu já vi casos de pessoas que dizem: pastor, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Peraí, se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se aquele que é muito maior do que você já te perdoou, não importa o que você fez, talvez o que você fez tenha sido algo realmente muito pesado, muito grave. Só que para Deus não tem essa história de pecadão e pecadinho. Está entendendo, sim ou não? O perdão que Ele usa é o mesmo para todo mundo. E você não pode deixar o diabo continuar te condenando de uma coisa que Jesus já esqueceu. Você mesmo precisa apagar isso e parar de se condenar por uma coisa que Jesus já te perdoou. Tem gente que acha que não tem direito ao vinho novo, meu irmão. Tem gente que está aí, sabe, ainda amargando e acha que não tem direito. Senhor, mas eu não posso pedir para o Senhor fazer nada na minha vida, porque eu sei que eu já fiz isso, fiz aquilo, eu mereço e tal. Não, para com isso. Nós falamos aqui na Santa Ceia que nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus é poderoso e misericordioso para dar recomeço para a pessoa. Deus pode te dar um recomeço, não importa o que você fez. Você pode ter errado muito, pode ter errado bastante, mas se você aceitar o perdão, a remissão de Jesus, se você se perdoar, Jesus já te perdoou. Ele já esqueceu, agora quem tem que esquecer somos nós. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Olha o que acontece. Eclesiastes 5:20. Eu já estou indo para o final já. Eclesiastes capítulo 5, versículo 20. Depois de Provérbios, né? Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes 5:20. Fala comigo assim, ó: o vinho novo é tão bom que você nem lembra do velho.
Exato. Meu irmão, você tem que viver isso. Quando a gente realmente abre espaço, né? Acaba com o assunto, encerra um ciclo, uma questão na nossa vida, Deus começa a fazer coisa tão grande que você nem lembra do vinho velho. Que você vai achar que aquilo que você na época pensava ser bom, você vai ver que na verdade nem se compara perto daquilo que você vai viver. Diga a glória a Deus. Eu creio, como eu creio nisso? Eles achavam, o mestre de sala falou assim: nossa, a gente achava que era o bom aquele vinho, porque geralmente o noivo fazia assim, né? Colocava primeiro o melhor. Falou, mas agora que veio esse, a gente viu que aquele lá era ruim na verdade, aquele lá ainda era o pior, aquele lá perto desse aqui, fala comigo, nem se compara. Exato. Ô meu irmão, acorda, quanta gente está aí, sabe, presa em coisas que nem se compara o que Deus quer fazer. Às vezes a gente fica tão apegado em coisas que a gente acha que aquilo é tudo. Não, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Eu falo muito em relação a relacionamento, isso, pastor, mas eu me apeguei tanto naquela pessoa, e aí acabou tudo, e aí não sei o que, e aí não deu certo. Eu vou dizer uma coisa, se abrir teu coração e encerrar esse assunto, Deus pode te dar um casamento, uma família tão abençoada, que você vai esquecer daquilo que passou, amém? Vai esquecer daquele passado. O que impede a gente viver algo novo é esse apego às coisas velhas, como se fosse uma coisa boa, mas não é não, Deus tem muito mais. Olha o que diz Eclesiastes 5:20, diz assim, porque não te lembrarás muito dos dias da sua vida, porque ele diz, porquanto Deus lhe responde na alegria do coração. Mas eu gosto da Bíblia atualizada, eu não sei se alguém tem essa tradução que fala assim, porque Deus enche ou encherá de alegria o seu coração. Tem alguém que fala assim na sua Bíblia? Está escrito desse jeito? Ali, eles colocaram ali, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Ele está dizendo que você não vai nem lembrar muito dos dias da sua vida. Você sabe o que é isso? É mais ou menos comparado à mãe na hora do trabalho de parto. Eu brinquei esses dias aqui que eu nunca vou saber o que é isso, né? Quem é homem nunca vai saber o que é. Mas quem ganhou neném aqui por parto normal? Deixa eu ver. Parabéns, Deus abençoe a senhora. Hoje em dia é raro. Mas dizem que é uma dor que o homem nem acho que o homem não tem nem essa escala, sabe? Acho que a gente nem tem essa escala para suportar. Deus sabe todas as coisas, né? Acho que se o homem sentisse a dor de parto, ele não voltava, não. O homem, quando tem uma gripe, já nem da cama levanta, né? O homem, misericórdia, tem uma gripe, já está morrendo. Agora, isso aí é só para você, só para as mulheres. Mas dizem o seguinte, que por pior que seja aquela dor do parto, que deve ser terrível, no momento que a mãe pega o bebê no colo, o que acontece? Ela esquece tudo, né? Não esquece, esquece ou não esquece? Quer ver quem teve mais de um por parto normal? Mais de um, tá vendo? Por que teve de novo? Se foi tão doído. Por quê? Porque você esquece ou não esquece? Você fica tão feliz que você acaba tendo de novo. Diga glória a Deus. Alegria, né? O prazer de ter aquela criança faz esquecer toda a dor de parto. É assim ou não é? Esquece. Irmão, o que Deus vai fazer na tua vida, se você hoje tomar uma decisão, eu brinco assim para ver você rir, mas é verdade. Se hoje tomar uma decisão, falar, Jesus, eu vou encerrar esse assunto na minha vida, aquela coisa que te machuca, aquela coisa que dói, mas você ainda fica apegado, algo que talvez também tenha sido muito bom, mas que não era o que Deus queria para você. Se você hoje acabar com esse vinho velho, irmão, pode ter certeza que o que Deus vai fazer vai ser tão melhor que você vai falar, nossa, nem se compara àquilo que eu achava que era bom. Você pode estar numa fase boa na tua vida hoje, mas se você deixar Jesus
apagar o seu passado, você vai ver que o que Ele tem ainda é muito, mas muito o quê? Muito melhor. Muito melhor, irmão. Na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, na tua saúde, é muito melhor. Só que você tem que apagar. Está aí, ó, não se lembrarás muito dos dias da sua vida, porquanto Deus responde na alegria do coração, ou Deus enche de alegria o coração. Sabe, tem que ficar para trás. Não tem como Deus encher de alegria um coração que fica lembrando dos dias passados. Tem como Deus responder na alegria de um coração que está amargurado pelo que passou. Eu preciso deixar os dias da minha vida para trás. Talvez você teve dias difíceis na sua vida, talvez você teve uma vida sofrida, mas isso não vai mudar o teu presente hoje. Isso, meu irmão, vai impedir o que Deus quer fazer. Deus tem um vinho muito melhor para te dar, que vai fazer você esquecer completamente de tudo que você sofreu. Diga glória a Deus. Vai fazer você esquecer de todo o sofrimento que você passou. Não que você não possa falar disso, que você vai apagar da tua memória, não, mas você não pode mais levar em consideração. O que é consideração? Somar, tem que ser um zero à esquerda, não à direita. O zero à esquerda não faz diferença nenhuma, se eu colocar 0,1 ou se eu colocar 1. Mas tem gente que está colocando o zero à direita, aí já não é 1, é 10, está entendendo, sim ou não? Se você leva o teu passado em consideração, ele está influenciando no seu hoje. E Jesus está ali de braços cruzados dizendo, olha, tem vinho velho aí ainda, não acabou, como é que eu vou fazer vinho novo? Tem vinho velho aí ainda, eu estou esperando acabar. O dia que você acabar, eu entro e faço algo tão melhor que você vai esquecer de tudo que você passou. Diga glória a Deus. O dia que você acabar com esse assunto, você encerrar isso na tua vida, você esquecer esse passado, o que eu vou fazer vai ser tão maior, que você não vai nem lembrar de tudo que você sofreu, todo o sofrimento que você teve. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem quer viver de verdade um ano novo, vida nova, diga glória a Deus. Vamos encerrar lá em Hebreus 8:12, já encerro, e nós vamos orar. Hebreus capítulo 8, versículo 12 e 13. Hebreus 8, 12 e 13. Diz assim, ó: porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Diga graças a Deus. Aí vem o 13, presta atenção no 13, dizendo, novo concerto, envelheceu o quê? O primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está do quê? De acabar. Esse é o segredo. Deus está dizendo assim, ó, eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. Mas quando que isso vai acontecer? Ele disse assim, ó, quando vier um novo concerto. Por quê? Porque o primeiro envelheceu. Claro que Deus está falando aqui da velha aliança, né? Que era olho por olho, dente por dente, que era o Velho Testamento. O Velho Testamento envelheceu, estava perto de acabar. O que Deus queria fazer era algo que novo. Isso também é simbólico. Mas vamos trazer para nós hoje. Ele diz assim, ó, o que foi tornado velho se envelheceu e perto está do quê? De acabar. O destino de tudo que ficou velho é o quê? Fala. Mas está com medo de falar? Não, pastor, que já estou numa certa idade. Fico até meio com medo de falar isso aí. O destino de tudo que vai ficando velho é o quê? Mas todo mundo vai ser assim? Ou você acha que você não vai acabar? Vou perguntar de novo. O destino de tudo que vai ficando velho é o quê? Tem que acabar, irmão. Tem que acabar. Você vai durar bastante ainda, amém, Jesus? Você não está velho não, fala velho é o capeta, fala velho é o diabo. Não estou falando de você não. Mas as coisas que vão ficando velhas têm que acabar, para que a gente viva novo concerto, como diz aí, né? Dizendo, novo
conserto, envelheceu primeiro. E olha que isso aqui é muito verdadeiro, ó. O que foi tornado velho e se envelhece, perto está do quê? Mas tem gente que não deixa o velho acabar. O velho ano não acaba. As velhas práticas não acabam. O velho eu continua aí. Irmão, as coisas que estão ficando velhas tem que acabar, para que Deus possa fazer um novo concerto. Diga glória a Deus. Está ficando para trás, perto está de acabar. Vamos falar desse ano, perto está de acabar. Mas eu quero que você pergunte para esse irmão do seu lado aí, por gentileza. Fala para ele, você vai deixar acabar? Ou você não vai? Porque o que acaba o ano não é o dia 31 de dezembro de 2025. Não é. É uma decisão. Diga glória a Deus. Mas tem gente que não deixou 1985 acabar até hoje. Tem gente que não deixou 1979 acabar até hoje. Porque se você vai falar com a pessoa, eu já conversei com gente assim, você vai falar com a pessoa, e aí irmão, como é que está? Pastor, eu estava aqui pensando em 1979, olha minha vida de lá para cá. A pessoa nunca deixou aquilo que acabar. Você conhece gente assim, sim ou não? Ela nunca mais deixou aquele ano acabar. Não, pastor, eu assim, está tudo bem, pastor, mas olha, eu estava lembrando, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, em 1800, nunca mais, pastor, eu fui a mesma pessoa. Pois é, eu brinco assim, mas é verdade, irmão. A pessoa não deixa acabar. Olha aí, ó, tudo que, o que foi tornado velho se envelhece, perto está do quê? De acabar. Esse ano não vai acabar no dia 31 de dezembro de 2025, vai acabar no dia que você tomar a decisão. Amém? Se você disser não, pastor, vai acabar, porque a partir desse ano de 2026, eu quero viver algo novo na minha vida. Você pode ter certeza que Jesus que está ali, ó, Jesus está ali, ele estava na festa, ele não estava? Ele estava no casamento. Eu não estou dizendo que Deus não está na sua vida, que Deus não está na minha, irmão. Você é uma pessoa de Deus. Sabe, Deus está no seu casamento, na tua família, só que Deus está ali, esperando você dizer, Senhor, acabou o vinho, agora acabou. Diga glória a Deus. Acabou? Acabou, agora eu vou fazer uma coisa nova. Agora eu vou te mostrar um vinho que você nem sonhou na tua vida. Você achou que você estava vivendo era bom? Você vai ver o que eu vou fazer agora. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece.